ministrando, eu quero somente deixar um versículo para a nossa meditação, a qual Deus falava muito comigo hoje durante o dia. 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 9 é bem conhecido também, mas eu creio que Deus pode falar com cada um de nós através dessa passagem. Diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns digam que está demorando, está tardando. Nós vamos ficar em pé para orar pelo nosso irmão Rick, onde, glória ao nome de Jesus. Cláudio já pode botar o play ali e Cláudio vem orar por ele. Deus é quem capacita Rick, Deus é quem usa, ainda que muitas vezes pensemos que somos incapazes, somos insuficientes, mas é Deus quem usa, é Deus quem capacita, é Deus que tira o sono para orar de madrugada, é Deus que faz o nome ser lembrado ao rei, o rei perder o sono, abrir o livro e dizer: me lembro dos feitos que ele fez para comigo, me lembro dos benefícios que ele fez para comigo. Então, ao que se fará ao homem desse, cuja a honra o rei se agrada? Bendito é o nome do Senhor. É Deus quem usa, é Deus quem capacita, é Deus quem faz. Deixa que Deus faça, deixa que Deus trabalhe, deixa que Deus te use, ainda que muitas vezes o pensamento em desistência, o pensamento em dizer: será que eu sou capaz? Será que é a minha vez mesmo? Será que sou eu mesmo? Aí Deus diz: é você mesmo, é você mesmo que eu quero usar, porque eu não conto com os capacitados, mas eu conto com aqueles que são disponíveis e dispostos para a minha obra. Bendito é o nome do Senhor. Então temer por quê? Se é Deus quem faz. Nosso irmão Paulo. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, para que Deus venha a usar o nosso irmão Rick grandissimamente nesta noite. Tenha suas mãos para a direção do nosso irmão Rick e oremos todos juntos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai santo, Pai querido, aqui está o teu servo, irmão Rick, Pai, a qual está nessa noite, Pai, convence, Senhor, de trazer a tua palavra, de trazer, Senhor, a mensagem a qual o Senhor já colocou dentro do teu coração. Ah, Papai querido, e no abrir a boca dele, Senhor, o Senhor venha encher com o teu poder, a tua sabedoria caia sobre ele neste momento. Pai querido e santo, usa o teu servo grandemente nesta noite, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, e todos dizem amém. Aleluia. Tocarei
se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Só nessa carta de Tiago eu já poderia pregar muito, só que o Senhor me fez dividir o versículo, e em cada vírgula do versículo eu pude ver uma parte de Deus falando em cada parte do versículo uma parte diferente. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se possível, eu quero que vocês abram a Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, que diz assim: então lhe disse: se tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. O capítulo começa quando o Senhor, já meio que com sua paciência no topo, diz assim: Moisés, pega o povo que tu fizeste subir do Egito e vai adiante da terra que eu te prometi, a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vai adiante daquela terra, e eu enviarei um anjo que tirará os povos que estão ali para dar este lugar a vocês. Vocês vão adiante para uma terra que mana leite e mel. Mas tem uma coisa: eu não vou com vocês. Vocês são povo de dura cerviz. Cerviz, para quem não sabe, é o músculo do pescoço. Vocês são povo de dura cerviz, que quer dizer não se curvam, não adoram sinceridade. É um povo de dura cerviz. E eu não vou mais ficar com vocês, porque eu tenho certeza que se eu ficar com vocês uma hora ou outra, eu fulmino, eu consumo. Só que tem uma coisa: quando o povo escutou essa palavra, quando o povo ouviu isso, todo o povo pranteou. Mas Moisés não ficou parado. Moisés pegou a tenda e levou para fora do arraial. E ali ele fez a tenda chamada Tenda da Congregação, onde cada um que queria adorar ao Senhor teria que sair do arraial e ali ia adorar ao Senhor. E todo o povo ficou de pé, cada um na porta da sua tenda, esperando Moisés entrar na tenda da congregação. E quando Moisés entrou, a nuvem do Senhor desceu, e fala a Bíblia que dentro daquela tenda o Senhor falava com Moisés assim como conversa com um amigo. E a oração de Moisés me tocou o coração quando ele disse: Senhor, por favor, reconsidera esse povo como teu povo outra vez. Ensina-nos o caminho que devemos seguir. Senhor, certamente achaste graça aos meus olhos, mas se eu achei graça aos teus olhos, por favor, reconsidera. Não nos faças sair daqui sem tua presença. E ali Deus diz: Moisés, minha presença será com vocês para fazê-los descansar. E mesmo assim Moisés persiste: Senhor, se tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. O que Moisés estava dizendo? O sonho de Moisés sempre foi entrar nessa terra prometida. Mas o que Moisés estava dizendo: Senhor, por mais que a terra prometida esteja perto, por mais que esteja logo ali, mas eu prefiro ficar no deserto com a tua presença do que em um lugar onde manda leite e mel sem a tua presença. E ali o Senhor foi com eles, e ali eles venceram. Mas a oração de Moisés me fez pensar do que é que adianta trocar, por mais que o anjo, Deus de início queria enviar um anjo. E eu faço a pergunta: o anjo por um acaso não iria tirar os problemas que estavam ali naquela terra para que eles habitassem em paz? Iria, mas o que é que adianta ter um problema resolvido e arrumar um grande problema maior, que é o vazio de não sentir a presença de Deus? Não adianta, não vale a pena. Não vale a pena trocar a presença de Deus por uma vida mais confortável. Não adianta trocar a presença de Deus por uma amizade qualquer. Às vezes, no tempo de dificuldade, quando Deus não nos responde, a gente quer procurar alento nos braços de outra pessoa, quer procurar resposta rápida, porque a gente não aguenta mais aquele sufoco, aquele desespero. Mas sabe por quê? Eu estava pensando, mas sabe por quê que Deus não manda ninguém quando você mais precisa? Porque quando for mais na frente, aquela pessoa que por um acaso teria lhe ajudado, não dizer: só está ali porque eu ajudei, só está ali porque eu levei ele lá. E é por isso que muitas vezes nas provas estamos sozinhos, para a gente não ouvir esse tipo de coisa lá na frente, porque o arrependimento viria em saber que trocamos a presença de Deus por uma amizade qualquer. Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar essa noite: não troque a presença de Deus. Próxima
parte do versículo. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Por enquanto eu vou ficar aqui até vós de duplo ânimo. No capítulo 13 ao 17 de 1 Crônicas fala sobre Davi, quando Saul já é morto, Davi já é constituído rei, e Davi faz uma reunião com todo o Israel e diz assim: há muito tempo a arca do Senhor está em Kiriat-Jearim. Quem é que vai comigo buscar? E todo o povo se alegra, todo mundo se alegra. Há muito tempo não tinha a arca do Senhor por perto. E ali todo mundo concorda, e aquela festa, aquela alegria, e decidem partir para buscar a arca. Mas tem uma coisa: Davi foi buscar da maneira errada. Davi sabia a maneira certa de fazer, mas ele ainda assim quis dar um jeitinho. Não adianta como vai ser o trajeto. No final a arca vai estar aqui e vai ser bênção. Mas não é de qualquer maneira, não é em um jeitinho. Tem a forma certa de buscar a presença de Deus. Então partiu Davi ali, diz a Bíblia, em um carro novo, junto de Uzá, Aiô, e detrás do carro vinha todo Israel adorando e glorificando a Deus. Mas teve um problema. No meio do caminho os bois tropeçaram, a arca quase caiu. Uzá, em uma boa intenção, tentou segurar a arca, mas o Senhor não se agradou, porque não se trata da presença de Deus de qualquer maneira. Não se busca a presença de Deus de qualquer maneira. E uma outra coisa que eu quero falar aqui, que eu não ia nem colocar no esboço, mas eu fiquei pensando isso em casa. A intenção foi boa. Mas se a intenção foi boa, por que Jesus não aceitou? Mas é porque a intenção boa não anula o fato. Mais pra frente, Davi, ele se entristece ali naquele momento, então ele decide deixar a arca em Obed-Edom, o giteu. E o tempo se passa e Davi ali ainda inconformado de não ter a presença de Deus, ele resolve buscar de novo, mas dessa vez da maneira certa. Ele consagra os levitas e manda que buscasse a arca. E ali buscou e houve grande alegria na presença do Senhor. Mas tinha uma pessoa, Milca era filha de Saul, que olhou Davi se alegrar na presença do Senhor da janela e desprezou. Mas eu digo, não se importe, mas é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Não se importe se tem desprezo, não se importe se está adorando, então adore, não ligue para quem vai falar, não ligue para as pessoas que irão criticar, apenas adore em sinceridade. No capítulo 17, que era onde eu queria chegar, no capítulo 17, Davi já estava com a presença de Deus, já estava com a arca em uma tenda onde ele tinha construído, já estava em sua casa, que diz a Bíblia que era de cedro, mas ele ainda não estava conformado. Por quê? Eu perguntei: Deus, por que Davi ainda não estava conformado? E ali Deus me fez refletir e lendo o texto eu percebi. Davi tentou comparar as coisas que ele tinha com as coisas que Deus tinha. Ele disse: como é que pode eu aqui em uma casa de cedro e Deus, a presença de Deus debaixo de cortinas? Natan, vem aqui, eu quero construir uma casa para Deus, o que é que tu acha? Natan veio e disse: Deus é contigo, mas não era. À noite, Deus incomoda Natan e diz: Natan, eu não disse nada, de Davi eu não quero mais nada. Natan, faz Davi lembrar, se lembrar que tudo já é meu, faz ele se lembrar quem foi que deu aquela casa dele, faz ele se lembrar quem foi que tirou ele de detrás das ovelhas, faz ele se lembrar quem foi que colocou os inimigos dele debaixo dos pés dele. Natan, há muito tempo eu venho habitando de tenda em tenda, e em casa nenhuma morei. Em outras palavras, Deus estava dizendo: se eu quisesse alguma coisa mesmo, faria, porque tudo já é meu. E ali Davi já tinha matado um homem, por isso ele não pôde construir a casa do Senhor, ou seja, tinha cometido o pecado. Mas a intenção, voltando para a intenção, foi boa ou não foi? Foi. A intenção foi boa, mas a intenção não anula o fato de que ele já tinha matado. A intenção não anula o fato de que ele já tinha perdido, já tinha manchado as mãos de sangue. E às vezes a gente dá menos para Deus dizendo: mas a intenção do meu coração foi boa. A gente coloca ali no relógio 1 hora para orar. Daquela 1 hora a gente pega no sono, aí acorda, já tem passado muito tempo, a gente levanta e diz: mas a intenção foi boa. A intenção pode até ter sido boa, mas não anula o fato de que você
vezes a gente se encontra sobrecarregado com isso. Eu vou falar muito sobre o silêncio de Deus essa noite. E no silêncio, quando Deus não responde a gente diz: será que tem alguma coisa errada? E aí entra o duplo ânimo. Será que tem alguma coisa errada? Não, mas eu vou ter fé. Vai dar certo. Mas e se não der? Não, eu vou caminhar em frente e vai ser o que Deus quiser. E eu vou vencer. Mas e se por acaso não vencer? E fica esse duplo ânimo. E com uma tentativa de preencher esse medo, fazer ele sumir, a gente diz o quê? Eu vou fazer mais para Deus. Eu vou entrar em todos os trabalhos que tiverem para fazer na igreja. Eu vou estar em todas as campanhas. Eu vou fazer tudo que for possível. E no final diz: Deus, eu estou fazendo tudo, e por que o Senhor ainda não me vê? Por que o Senhor ainda não me responde? Aí eu imagino Jesus olhando lá de cima e dizendo: é porque você se comprometeu com coisas que eu não pedi para fazer. Deus não tinha pedido a casa, que fizesse uma casa a Davi, mas mesmo assim Davi quis e não pôde. Mas a família de Davi, o filho de Davi conseguiu, porque ele ainda assim considerou a intenção do coração de Davi. Mas o que eu quero dizer é: não se sobrecarregue com o que Deus não pediu, apenas espere a vontade dele. E por último eu quero pregar aqui na própria carta de Tiago, nesse capítulo 4, quando ele escreve esse capítulo. Ele estava escrevendo a casa de Israel, onde estava cheia de problemas, tinha muita maldade, mais amizades, inveja, e o povo de Israel estava indo de mal a pior, até que ele se achou por bem repreender o povo. Ele disse: é agora que eu entro na parte de purificar os vossos corações. E eu faço a pergunta à igreja. Primeiro eu quero falar: coração na Bíblia, quando a Bíblia fala de coração, não é esse órgão aqui que bate no peito. Muitas vezes está ligado à mente, a sentimentos. Mas se o teu coração é a casa de Deus, como você quer que ele habite um lugar onde não está limpo? Não é possível. E ali não tem como. Aí a gente até diz: será que Deus se esqueceu? Será que Deus se afastou de mim? Foi Deus que se afastou de você, ou foi você que começou a sujar a casa que é dele? Deus tem uma casa que é o seu coração, e você tem que procurar todos os dias manter essa casa limpa. Não se brinca com o pecado, nem pequenamente. Às vezes a gente deixa o pecado entrar dizendo: foi só uma brincadeirinha, não tem nada a ver, foi só uma coisinha pequena. Mas essa coisinha pequena vai crescendo, e essa coisinha pequena vai se tornando maior, as brincadeiras vão se tornando mais pesadas, e quando você pensa que não, diz: Senhor, estou andando conforme a tua vontade, o que é que está acontecendo? Mas é as tuas brincadeiras que têm te levado para o mal. Quer ser amigo de Deus? Deixa a tua carne, mata a tua carne e vive inteiramente para Deus, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de todo o teu limpo coração. E às vezes não, isso é geral, todos nós sentimos medo. Mas eu quero ler aqui em Romanos 12, versículo 2, versículo muito conhecido. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados de modo pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer vencer essas tuas guerras, quer intimidade com Deus, tenha fé, obedecendo a palavra. Era isso que Tiago queria do povo de Israel, que eles obedecessem às palavras de Deus. E não tem como a gente ter uma intimidade com Deus sem ler a palavra de Deus, sem obedecer esta palavra que está aqui em nossas mãos, e a palavra que Ele nos fala através de profecias. Às vezes parece, falo por mim, às vezes parece mais fácil obedecer o que está escrito do que obedecer o que Ele nos manda fazer por profecias. Deus me mandou aqui pregar, e por muito tempo eu pensei: Senhor, será? Mas ao mesmo tempo que eu pensava: Senhor, será? O Espírito já dizia: sim, é você. E é nessa parte que a gente tem que renovar o entendimento e parar de pensar como seres carnais e começar a pensar: Jesus Cristo em mim. Então, naquela oportunidade, não vivo mais eu, mas quem se manifestará é o Cristo que vive em mim. E é assim que a gente renova o entendimento. Só que você tem que deixar o medo para lá, parar de romantizar a tua dor, parar de, como posso assim dizer,
sumindo muito nas igrejas, sabe? Sendo músicas. E nessas músicas o que diz? A maioria das músicas é eu quero adorar, eu quero louvar. Só que para de ficar no eu quero e começa a pôr em prática. Para de ficar no eu quero, em vez de ensaiar uma música que fala eu quero, ensaia uma música que louva direto a Deus, sem oração. Para de ficar romantizando a tua guerra, essa tua tristeza, essa tua fraqueza não se dá por causa que Deus não está na tua vida, mas é porque você para focar demais nessa tua luta, nessa tua tristeza e para de ter fé. Deus só quer a sua fé, Deus só quer que você firme seus passos na rocha e tome uma decisão. Eu vou parar de me lamentar hoje e começar a fazer o que Deus me mandou fazer. Para encerrar, no dia do convite, pode deixar a Bíblia. No dia que eu recebi o convite, antes mesmo de receber o convite, eu estava bastante doente, era uma fraqueza, dores por todo o corpo. E ali eu tentei dormir à tarde e não deu certo, eu mal sabia eu que esse homem inquietando para orar. Mas ali eu não entendi e mesmo assim voltei a dormir. E quando eu finalmente consegui dormir, eu não sei explicar o que foi que aconteceu. Eu senti que meu corpo dormiu, mas meu espírito ficou acordado e o ambiente do meu quarto mudou por completo. Eu senti quando a porta se abriu bem devagarzinho. Eu senti quando ele parou e olhou para mim de cima da cama, bem assim. E ali ele me chamou pelo nome. Foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. E eu não sei explicar, eu não sei descrever a voz. Era tão grave, tão firme, tão mansa. Eu não sei dizer como é que era. Só sei que quando ele me chamou pelo nome, meu espírito respondeu tão aliviado. E ali ele disse: muitos pregam de muita maneira, mas você irá pregar na sua. E ali eu fiquei